Ela sofreu um acidente numa estrada deserta. Desceu do carro sem dizer uma palavra sequer, entrou num milharal e desapareceu para sempre. Existem desaparecimentos que desafiam a lógica. Casos em que uma pessoa simplesmente some sem deixar pistas, sem testemunhas e sem explicações. Mas o caso de Patrícia é diferente, porque ela não desapareceu sozinha. Ela desapareceu diante de várias pessoas, em plena luz do dia. E mesmo assim, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. Mais de 3 décadas depois, a pergunta continua a mesma: para onde Patrícia foi? Era 20 de abril de 1989. Patrícia tinha 37 anos e vivia uma vida aparentemente comum. Ela era descrita por familiares e amigos como uma mulher reservada e trabalhadora. Naquele dia, porém, algo parecia estar errado. Por motivos que nunca foram totalmente esclarecidos, Patrícia estava dirigindo por uma região remota do estado de Montana, nos Estados Unidos. A estrada era longa, vazia, cercada por campos que pareciam não ter fim. Poucas pessoas passavam por ali, e justamente naquele lugar isolado aconteceria um dos maiores mistérios da história recente americana. Enquanto dirigia pela rodovia, Patrícia começou a trafegar na contramão. Motoristas tentaram evitar a colisão, mas era tarde demais. Seu veículo acabou batendo em outro carro. O impacto não foi fatal. Os ocupantes sobreviveram. O que aconteceu depois é que transformou um simples acidente em um mistério. Quando as testemunhas saíram dos veículos para verificar se todos estavam bem, Patrícia também não deixou seu carro. Mas ela não parecia agir normalmente. Segundo relatos, ela ficou parada, observando, sem demonstrar emoção, sem explicar o que havia acontecido, sem sequer tentar conversar. Era como se estivesse completamente desconectada da realidade. As pessoas ao redor tentaram ajudá-la. Fizeram perguntas, perguntaram seu nome, perguntaram se estava ferida, mas Patrícia parecia distante, confusa, perdida em pensamentos que ninguém conseguia compreender. Então, ela fez algo inesperado. Sem correr, sem demonstrar medo, ela simplesmente se virou, caminhou até uma cerca próxima, passou por ela e começou a seguir em direção a um campo aberto. As testemunhas imaginaram que ela voltaria, que talvez estivesse em choque, mas Patrícia continuou andando, cada vez mais distante. Ela desaparecer no horizonte foi a última vez que alguém a viu, com certeza. Quando perceberam que ela não havia retornado, as autoridades iniciaram uma grande operação de busca. Policiais, voluntários, equipes especializadas, todos procuravam por qualquer sinal, uma pegada, uma peça de roupa, qualquer evidência. Mas os resultados foram assustadores. Patrícia ter evaporado, nenhum vestígio significativo foi encontrado. Nenhuma pista concreta, nenhum sinal de luta, nenhuma prova de que alguém tivesse levado. Era como se ela tivesse simplesmente deixado de existir. Com o passar dos meses, começaram a surgir relatos. Pessoas afirmavam ter visto a Patrícia em cidades diferentes, em estados diferentes, em situações completamente distintas. Alguns juravam ter conversado com ela, outros afirmam tê-la visto vagando sozinha. Ao longo dos anos, milhares de relatos chegaram às autoridades, mas nenhuma delas conseguiu resolver o caso. Nenhum levou à localização definitiva. Nenhum forneceu prova suficiente. O mistério permanecia vivo. Naturalmente, diversas teorias surgiram. Alguns acreditam que Patrícia sofreu um trauma psicológico antes ou depois do acidente. Talvez estivesse enfrentando uma crise mental profunda. Talvez tenha perdido a memória. Outros acreditam que ela tentou recomeçar a vida longe de tudo e de todos. Uma nova identidade, uma nova história. Também existe a possibilidade mais trágica, a de que Patrícia tenha se perdido na região isolada e não conseguido sobreviver. Mas há um problema. Nenhuma dessas teorias explica completamente os fatos, e é justamente isso que torna o caso tão perturbador. Mais de 30 anos se passaram. Família, investigadores, jornalistas, todos tentaram encontrar respostas, mas Patrícia continua desaparecida. Uma mulher que saiu de um carro após um acidente, caminhou calmamente para um campo e nunca mais foi vista. Até hoje ninguém sabe o que ela viu. Talvez a resposta esteja perdida em algum lugar das vastas planícies de montanha, ou talvez seja um daqueles raros mistérios que jamais serão solucionados. Porque algumas histórias terminam com respostas e outras terminam com perguntas.
E você, se estivesse no mesmo local que Patrícia e visse ela seguindo uma direção sem rumo, onde não tinha nada, tentaria segurá-la? Comente sobre isso.